Vamos conversar um pouco sobre sofrimento. Eu tô aqui, tô no Jardim Botânico e queria conversar um pouco com vocês sobre sofrimento, tá? E é mais ou menos o seguinte: muitas das vezes nós sofremos porque a vida, ela tem sofrimento. Sofrimento faz parte da vida. Não temos como viver nesse mundo e não sofrer, tá? Muito bem. Sofrimento faz parte da vida. Por que que nós não temos como não sofrer? Nós não temos como não sofrer porque o mundo ele não foi necessariamente desenhado para acomodar as nossas necessidades individuais. Veja, o mundo ele foi projetado para acomodar as necessidades das espécies, das diferentes espécies. E dentro dessa dinâmica, as espécies que dispõem de maior poder acabam subjugando as outras espécies. Nesse sentido, você pode imaginar que a espécie humana, como detentora de racionalidade, como detentora de inteligência, como detentora de imaginação, por intermédio da sua associação livre e do seu acúmulo em bandos, subjugou as outras espécies. Você está conseguindo me acompanhar? Eu espero que sim. Muito bem. Uma vez que a espécie humana se estabeleceu como espécie dominadora, ainda assim, do ponto de vista de necessidades individuais ou de aspirações, desejos individuais, o mundo não foi concebido para acomodar as tuas e as minhas necessidades individuais. Ele pôde, por intermédio da subjugação, acomodar as necessidades da espécie humana. E aí o mundo tem água, e aí você tem luz solar, e aí você tem sombra, e aí você tem alimentos, e aí você tem plantação, e aí você tem X, Y, Z. Tá tudo bem? Então tudo isso tá ali em hora de sustentar a espécie humana, em hora de que a espécie humana continue, né, vivendo e sobrevivendo e se reproduzindo e de alguma forma evoluindo. Mas do ponto de vista individual, o mundo não está colocado para acomodar as tuas necessidades. E aí quando você dimensiona isso para o fato de que nós hoje somos quase 8 bilhões de pessoas, qual é a necessidade individual que vai ser atendida? Não tem como resolver isso. Não tem como acomodar tantas vontades assim. Então, nesse choque de vontades, começa o sofrimento. E esses sofrimentos eles começam tanto numa escala individual psicológica, como a gente pode expandir a nossa mentalidade e entender isso do ponto de vista geopolítico, por exemplo, aonde país X quer imprimir a sua vontade sobre o país Y ele não aceita, chama o país Z para o ajudar, e aí você tem uma luta, você tem uma guerra. Vocês estão conseguindo entender? Então, seja no nível micro quanto no nível macro, o mundo ele não foi desenhado para acomodar as tuas necessidades individuais. Ele pode acomodar as necessidades coletivas da espécie humana, mas não as tuas individuais. Ok, muito bem. Se você já entendeu esse dado, se você já entendeu esse fato, então vamos dar mais um passo agora. Ok. Dito isso, existe uma questão. E a questão é a seguinte: quando eu percebo que a minha vontade não pode ser realizada, ou quando eu percebo que a minha vontade foi frustrada, eu entro em sofrimento. Ok? Muito bem. Então, na primeira parte eu expliquei por que o sofrimento existe, por que o mundo não tem como acomodar as vontades de todos os seres humanos. E agora eu estou dizendo o que acontece do ponto de vista mais individual. Do ponto de vista mais individual, a partir do momento que você percebe que a tua vontade, ou sente que a tua vontade ela não pode ser acomodada, você não tem como acomodar a tua vontade não tem como ser realizada, seja porque não é o momento, seja porque não deveria ser naquele lugar, seja porque não é com aquele grupo de pessoas, independentemente do motivo. Quando a tua vontade ela não pode ser realizada, você vai experienciar dor. E às vezes o sofrimento ele tem uma escala ainda maior, que é o quê? Como seres orgânicos que nós somos, nós estamos
dados ao fato de ser afetados pelo mundo à nossa volta. Isso significa estar exposto a doenças. Isso significa estar exposto a vírus, micróbios e bactérias e síndromes e transtornos e etc, etc, etc. Então, toda sorte de doenças faz parte, é uma resposta natural do fato de que você está vivo e de que você é um ser orgânico, ok? Muito bem. Então, seja por essa dimensão orgânica, seja pela não realização da vontade, nós sofremos, ok? Ok. Dito isso, você acaba de perceber que seja por uma ou seja por outra, é impossível que você, enquanto ser humano, não passe por algum tipo de sofrimento. É impossível que você não tenha algum tipo de sofrimento. Você vai sofrer. Ah, eu nunca sofri nada muito profundo. Vai chegar para você. Não estou desejando que você sofra, só estou dizendo o que é a realidade. Vai chegar para você, ok? Assim como chega para todos nós. Muito bem. Tá. Dito isso, vamos para uma terceira parte, que é o seguinte. Quando a tua vontade é frustrada, ou quando você encontra uma limitação derivada do fato de que você é um ser orgânico, existe alguns, vamos dizer assim, existem alguns estágios ou algumas etapas de resposta a esse sofrimento. Então, pense o seguinte, pense que algo ruim acontece. Esse algo ruim aconteceu, você tem duas opções. A tua opção pode ser você ficar triste pelo que aconteceu, você se lamentar pelo que aconteceu, e você aceitar o que aconteceu, e você avançar, e você viver a tua vida, guardando a memória daquilo que aconteceu. Essa é uma forma de você lidar com a realidade. Perdão. Existe uma outra forma de você lidar com a realidade, e essa outra forma é o seguinte: aconteceu uma coisa que você não gostou, e aí você se recusa a aceitar que essa coisa aconteceu. Então, por exemplo, você se dedicou muito durante o ano X e chegou a época de promoções na empresa, no teu trabalho. E tem uma pessoa que não trabalhou como você, não entregou o que você entregou, não causou o impacto que você causou, mas essa pessoa acaba sendo promovida e você não. Seja porque essa pessoa é mais política que você, seja porque essa pessoa tem melhores contatos, não interessa o motivo, o resultado final é o mesmo. Não foi você, foi a outra pessoa. Muito bem. Dito isso, a grande questão é como é que você vai reagir a isso. Vamos dizer assim, você pode entender, poxa, eu me dediquei muito e não fui valorizado. O que eu vou fazer? Eu vou começar a procurar para uma outra empresa em ordem de eu ser valorizado pelo trabalho que eu entrego. Essa é uma saída. Uma outra saída pode ser você conversar com teu chefe. Nossa, eu entreguei XYZ, eu fiz WYX, eu fiz tal e tal coisa, mas foi a outra pessoa que recebeu a promoção. O que aconteceu? Você pode fazer isso também? Mas tem uma terceira via. Você pode olhar para isso que aconteceu e agora começar a trabalhar mal, porque afinal de contas, se o teu trabalho não foi valorizado, por que adianta você se dedicar? Aí você começa a trabalhar mal, aí você começa a tratar o teu chefe mal, aí você começa a tratar essa pessoa que foi promovida mal, aí você começa a atrasar, aí você não aparece, aí você começa a dar desculpa, aí você começa a colocar uma série de, vamos dizer, atestados. Não interessa, você começa a agir a partir de um lugar de irritação, a partir de um lugar de ressentimento, e o que você acaba causando com isso é, obviamente, o teu próprio prejuízo, porque isso vai voltar contra você. E aí, quando você for demitido, porque muito provavelmente você vai ser demitido, você vai se colocar naquele lugar, que é o lugar de vítima, porque você vai dizer, poxa, eu fui demitido. Só que o que muitas pessoas não entendem é que elas não percebem que muitas das vezes, não estou dizendo sempre, mas muitas vezes o que acontece do ponto de vista externo é um reflexo daquilo que está acontecendo com você internamente. Então você só está se lembrando, você só está prestando atenção no fato de que você foi demitido, mas você não está prestando atenção no fato de que você ficou ressentido. E porque você ficou ressentido, você começou a agir de maneira ressentida, e foi o agir ressentido quem causou a tua ruína. Não foi necessariamente o fato de que você não recebeu a promoção que te fez ser demitido ou demitida. Foi o fato de que você começou a agir a partir do ressentimento que foi a causa da tua queda e da tua ruína.
Você consegue entender isso? Por que isso é importante? Porque veja, o padrão que se manifestou nesse exemplo que eu dei para você é o padrão onde você está resistindo contra a realidade. Não foi você, foi a outra pessoa. E ao invés de você aceitar isso e se perguntar, tá, existe alguma coisa que eu poderia ter feito diferente? Existe algo que eventualmente eu deixei passar? Existe algo que eventualmente eu causei, que abriu brecha para que essa outra pessoa fosse reconhecida e não eu? Existe algo de mim que contribuiu para que isso acontecesse? Este questionamento precisa ser feito. Mas como você ficou ressentido e por falta de um controle emocional necessário, você simplesmente reagiu emotivamente e ficou ressentido e começou a agir desse lugar de raiva. Ou seja, você está lutando contra a realidade. E você pode pegar isso agora, aplicar em todas as áreas que você quiser. Relacionamentos, familiares, amorosos, criativos, criação de filho, amizade, empreendedorismo. Você aplica no que você quiser. O princípio é o mesmo. Veja, eu não estou dizendo daquelas situações onde a realidade ela é adversa. Por exemplo, tua família passa muita necessidade e você está trabalhando muito porque você quer lutar contra essa realidade. Você quer construir uma outra realidade em ordem de que a tua vida seja uma vida melhor. Isso é outra coisa, é diferente do que eu estou falando, tá? Eu estou falando da maneira como nós reagimos ao feedback que a realidade te passa. Então é aqui onde você começa a sofrer mais do que você deveria sofrer. Voltamos ao assunto do sofrimento. Você achou que eu tinha esquecido? Não. É aqui onde você começa a sofrer mais do que você deveria sofrer. Porque você está lutando contra a realidade. Ou seja, ao invés de aprender com o que aconteceu, ao invés de tentar se perguntar aonde você pode se melhorar, aliás, aonde você pode melhorar, inclusive, ao invés de se preparar para sair desse lugar e ir para um outro lugar onde você é valorizado, não, você fica ali lutando contra a realidade, tentando forçar as pessoas a te enxergarem ou a supostamente te valorizarem, e aí você fica sofrendo mais do que você deveria sofrer. Não era para você estar sofrendo tudo isso. Muito provavelmente era algo que você precisava aprender. Tudo bem. Talvez você precisa se tornar uma pessoa mais política. Talvez você precisa desenvolver a capacidade de falar mais sobre o seu trabalho. Talvez você é inseguro. Não importa. Talvez você só quer agradar os outros e você não se coloca em primeiro lugar. Não interessa o motivo. Mas o motivo, a questão é se você não efetivamente perceber esse lugar, que é o lugar do aprendizado, que é o lugar onde você consegue se perguntar, tá, no que eu contribuí para isso? Ou o que eu posso aprender com isso? Ou como é que eu posso garantir que isso não aconteça de novo? Se você não fizer esse movimento, você vai sofrer de novo, porque muito provavelmente, como você agiu por ressentimento, e agora voltamos ao exemplo da demissão, mas eu posso dar um outro exemplo, eu posso dar um exemplo de amizade, por exemplo. A pessoa te demonstrou várias e várias vezes que ela fala mal de você, que ela não gosta de você, que ela não se preocupa com o impacto que ela causa em você. E ao invés de você entender que essa não é a pessoa para você compartilhar a tua vida, não, você tenta, entre aspas, salvar essa pessoa e você tenta se perguntar, não, mas por que você não está fazendo isso? Por que você não está me valorizando? Eu sou teu amigo, olha quantos anos de amizade a gente tem, olha quantos anos de companheirismo, olha tudo que eu fiz por você. Esse movimento é um movimento de você estar lutando contra a realidade. E é por isso que você vai continuando sofrendo, é por isso que você vai continuar sofrendo mais do que você deveria sofrer. Porque você está lutando contra a realidade. Então, existem momentos na nossa vida em que nós não sofremos necessariamente pelo que aconteceu ou pelo que está acontecendo. Nós estamos a sofrer porque nós estamos a lutar contra a realidade. Nós estamos a nos negar a enxergar a realidade do jeito que ela é e a responder à realidade na mesma medida que ela está respondendo para nós. Então, a minha pergunta para você é, você está lutando contra a realidade?
Você está se adaptando contra a realidade. Há momento para todas as coisas. Há momento para você há momento para você lutar contra a realidade, foi o exemplo que eu falei sobre pobreza, por exemplo. Você é uma pessoa extremamente sedentária. E aí você fala assim, cara, essa é a minha realidade aqui, mas ela não pode continuar assim. Eu vou mudar a minha realidade. Você luta contra essa realidade. Isso é uma coisa. A outra coisa é você insistir em uma série de coisas e comportamentos e rotinas e mentalidade. Você já sabe, toda vez que você não estuda para a prova, você vai mal na prova, e aí você vai para recurso, e aí você reprova na matéria, e você tá ficando para trás, e os teus amigos primeiros vão se formar, eles já estão há 2 anos na tua frente, de tanto que você não se comprometeu em estudar, de tanto que você não se comprometeu em fazer aquilo que precisava ser feito. Você pode continuar lutando contra a realidade, mas o que vai acontecer é que você não vai avançar e você vai ficar preso nesse lugar. E ainda que você se mova, ainda que você supostamente avance, o que está acontecendo contigo não é desenvolvimento, não é crescimento, você só está em movimento. E você vai cair na mesma situação, só que com personagens diferentes, só que com ambientes diferentes. E você vai se perguntar por que as coisas parecem que estão travadas na minha vida. É claro, você não está aprendendo a lição que a realidade está tentando te ensinar. De novo, não estou dizendo que todo sofrimento ou toda coisa ruim que acontece é porque realmente tem um motivo por trás, ou tem uma razão por trás aquilo aconteceu. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que muitas das vezes nós estamos sofrendo mais do que nós deveríamos sofrer, porque nós estamos lutando contra a realidade e não se adaptando a ela, e não se adequando. Então, a adaptabilidade é uma das maiores e mais importantes características que você pode ter. A capacidade de você discernir qual é o momento. Esse é o momento para fazer o quê? Não, esse é o momento para eu me adaptar. Por isso é que discernimento é importante. Não, esse é o momento para eu me adaptar a essa situação. Não, esse é o momento para eu lutar contra essa situação. Discernimento é importante, ter clareza é importante. Por isso é que pensar é importante, por isso é que senso crítico é importante. Então você pode fazer isso, você pode cultivar a tua mente, você pode ler, você pode se desenvolver, você pode entrar nesse lugar de desenvolvimento onde você se torna uma pessoa que consegue pensar sobre as situações. Tá, eu na minha vida inteira, nos últimos anos, nos últimos meses, fiz X, Y e Z. O resultado foi isso. Se eu continuar fazendo isso, muito provavelmente vai acontecer isso. Então se eu quiser mudar, talvez eu tenha que fazer essa outra coisa. Não insistir dando murros em ponta de faca, batendo a cabeça na parede e forçando toda a realidade a se adaptar àquilo que você quer, porque isso vai explodir na tua cara. Vai dar ruim para você. Então eu espero que você entenda este vídeo não como um chamado à autocomiseração, a um chamado a não fazer as coisas, a um chamado a não lutar por aquilo que você acredita, a não colocar esforço naquilo que vale a pena o esforço. Mas é um chamado a ter discernimento, é um chamado a entender e a se perguntar: isso faz sentido? Não faz sentido? É isso que tem que acontecer agora? Não. Qual é a minha parte nisso? Existe algo aqui que eu preciso aprender? Existe algo aqui que eu preciso assimilar? Se o teu primeiro instinto, a tua primeira reação é culpabilizar os outros, dizer que os outros são culpados e agir na base do ressentimento, você não vai aprender as lições necessárias para que você consiga ter a vida que você deveria ter. Eu espero que esse vídeo possa encontrar aquelas pessoas que precisam ser encontradas. Vejo você no próximo vídeo. Esse vai ser o vídeo mais longo desse canal, na verdade. São 19 e 33 minutos. Não sei se eu deveria cortar ele, mas eu vou postar ele completo mesmo no canal, aqui nesse canal do YouTube. Talvez eu
Enfim, essa é a mensagem para você. Não sofra mais do que você já vai sofrer. Você aprenda a discernir o momento de se adaptar e o momento de lutar.